Olá, alunos do 8º ano, sejam todos bem-vindos. Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Daniele Costa, do componente de língua portuguesa. Vamos conhecer a nossa aula de hoje. Acompanhe aí na tela. Aula 58, objeto de conhecimento, construção da textualidade, com detalhamento, construção de contos, utilizando os elementos constitutivos da narrativa, de aventura e ficção, recursos expressivos, modos de iniciar a narrativa, tipos de discursos, linguagem empregada levando em consideração o contexto social de produção, circulação e recepção. Então, turmas, hoje vamos falar sobre conto. Vem comigo, vamos juntos! Então, turmas, nós vamos hoje desenvolver o conceito e a estrutura do gênero textual conto. E para nós começarmos a desenvolver esse gênero, vocês vão assistir a um vídeo que é uma releitura de um conto do escritor chamado Machado de Assis, o alienista. Alienista é uma forma de médico especializado em doenças mentais, tá? Então assistam ao vídeo e a partir dele nós vamos desenvolver esse gênero conto. Itaguaí, terra natal do ilustre Dr. Simão Bacamarte. Depois de anos conquistando o respeito como médico renomado na Europa e no Brasil, ele está de volta. Minha querida Evarista, como foi o seu dia? O de sempre, meu caro. Deixe-me ver. Sim! Que tal uma viagem ao Rio de Janeiro para animar as coisas? Sério? Simão, você é um amor. Agora, onde eu estava? Sim, trabalho. É aqui que farei minha grande obra. E assim, a Casa Verde tornou-se o epicentro das atividades do Dr. Bacamarte, que mergulhou de cabeça no estudo da mente humana. Ele é o próximo! Mas logo as coisas começaram a sair do controle. O que antes era um lugar para os verdadeiramente loucos, tornou-se um destino para qualquer um que desagradasse ao Dr. Bacamarte. Abaixo o tirano! Mas o Dr. Bacamarte estava determinado a seguir sua teoria até o fim, mesmo que isso significasse alienar toda a cidade. Eu vou resolver isso. Talvez eu esteja errado. E assim, o alienista percebeu que o verdadeiro louco era ele mesmo. Sozinho na Casa Verde, ele refletiu sobre sua própria loucura. Adeus, Itaguaí! Talvez um dia eu compreenda verdadeiramente a loucura humana. E assim termina a história do alienista, um homem que dedicou sua vida a entender a mente humana apenas para descobrir que talvez nunca nos entendêssemos verdadeiramente a nós mesmos. Então, 8º ano, vimos aí um enredo sobre esse personagem chamado, Dr. Bacamarte, que ele tem como profissão ser médico da mente, Vamos acompanhar aqui na tela um trechinho só do conto original do Machado de Assis. Acompanha aí na tela. O alienista. Já defini que ele é um tipo de médico, um tipo de psiquiatra, certo? E aí temos esse pequeno trecho do conto. Este é o Dr. Simão Bacamarte, médico renomado que após conquistar respeito em sua carreira de médico na Europa e no Brasil, decide voltar à sua terra natal.
Itaguaí e se dedicar ainda mais à sua profissão. Então, esse personagem, ele é muito importante para esse enredo, para essa narrativa que nós vamos desenvolver sobre o gênero textual conto. Mas antes disso, nós vamos falar um pouquinho sobre a contextualização dessa história. Então, turmas, nós temos aqui, né, o título do próprio conto é do personagem, né, o alienista, uma obra do grande Machado de Assis, e é uma narrativa que mergulha na psique humana e na natureza da loucura, né? Explorando os limites entre sanidade e insanidade, bem como o poder e a autoridade. O protagonista, que no caso é o Dr. Simão Bacamarte, representa a busca pela compreensão da mente humana e o desejo de controle sobre ela, né? Sua jornada começa com uma nobre intenção, olha só, uma nobre intenção de ajudar os doentes mentais em sua cidade natal, no caso de Itaguaí. Mas, rapidamente, o que nós vamos perceber? Ele se transforma, essa nobreza vai se transformar em vaidade, vai se transformar em obsessão pela classificação e a internação de qualquer comportamento que ele considere, né, desviante. A relação entre o Bacamarte e a sua esposa, Dona Evarista, revela a frieza e a objetividade do médico, que a escolheu. Olha que interessante, a Dona Evarista, ela foi escolhida não por sentimentos, por felicidades, mas justamente por critérios pragmáticos, científicos, sem considerar sua felicidade ou sentimentos. Esse distanciamento emocional entre o casal, já que ela foi escolhida não por sentimentos, né, mas sim pelo o contexto mais fisiológico, o contexto mais científico, reflete esse distanciamento emocional entre o casal e reflete a prioridade que Bacamarte ele tinha mais com a sua carreira, com seus estudos, em detrimento da sua vida pessoal, né? Então, a construção, aí vem um fator bem importante que nós vimos nessa releitura, né? Que foi a construção da Casa Verde como um hospício, como um manicômio, né? Na cidade que era aí a cidade natal do médico. E com isso houve uma revolta, né? Porque tudo que ele via de diferente numa pessoa, ele já mostrava que ela precisava ser internada. Então, houve uma revolta que foi até liderada pelo Porfírio, que era um barbeiro, mas não foi muito positiva. Aí veio um outro barbeiro também que se revoltou com essa atitude, né? João Pina, que destaca a instabilidade, isso vai destacar essa instabilidade que houve na cidade, tanto política como social, causada aí pela autoridade, pela tirania do personagem principal, que foi o Bacamarte, né? E a resistência contra essa autoridade. Certinho? A comunidade ficou contra ele, né? Contra essa resistência. Aí, o ponto culminante da história, onde Bacamarte, ele vai se reconhecer como um único anormal, como um único louco, e decide, então, trancar-se na Casa Verde, que era lá o hospício, né? Como nós vimos. Revela sua própria jornada pessoal em direção à loucura. Ou seja, ele reconheceu que ele também estava com a doença, né? E sua realização final de que a mente humana é demasiadamente complexa para ser compreendida ou controlada completamente. Em última análise, oitavo ano, o alienista
é uma crítica, é uma sátira, né? A pretensão humana de dominar e classificar a natureza do ser humano, enquanto também oferece uma reflexão profunda sobre os limites do conhecimento e da compreensão. Em termos literários, oitavos anos, esse texto, né, e essa releitura que nós vimos, classifica-se como gênero conto, né, por ter uma narrativa curta. Guarda isso no coração de vocês. O conto é uma narrativa curta, ele vai circulando o núcleo nas ações de um personagem, tá? Mas aí vem a pergunta para vocês. Você sabe o que é um conto? Vamos conhecer o conceito para a gente desenvolver melhor esse gênero? Acompanhe aí na tela, turma, o conceito sobre conto, né? O conto é um gênero que possui narrativa curta e sua origem é na necessidade... Opa, vamos lá, voltando só um pouquinho. O conto é um gênero literário que possui narrativa curta e tem sua origem na necessidade humana de contar e ouvir histórias. Então, vamos entender aí esse comando que está se referindo ao contexto da definição dessa narrativa curta. Como exemplo, a gente tem o alienista, certo? Mas eu quero enfatizar com vocês justamente no conceito sobre o conto, que ele é um gênero literário, ou seja, uma história da ficção. Então, aqui nós vamos destacar aqui, ó, o conto é um gênero literário que possui narrativa curta. Outro ponto importante para nós. E tem sua origem na necessidade humana de contar e ouvir histórias, né? Então, como a gente pode observar, o conto, ele vai expressar aí essa definição de narrativa curta, certinho, e ele nasce também de uma necessidade humana. Quem é que não gosta de história, né, turminha? Seja história verdadeira, ou seja a história da ficção. No caso, o alienista é uma história da ficção, que o Machado de Assis, ele escreveu. Vamos já conhecer o Machado, tá? Mas vamos já intensificar. Pensou em conto. É um gênero literário com narrativa curta, e ele traz reflexões sobre comportamentos, né, com a necessidade humana. Certinho? Aquele personagem lá, o Dr. Bacamarte, um sábio, um discípulo da ciência, ele tinha, né, um sonho de curar a loucura das pessoas lá de Itaguaí, mas isso acabou levando ele à vaidade, né? Enfim, muitas das vezes nós somos assim, certo? Nós temos algo e esse algo pode, se a gente não for pelo caminho do bem, a gente pode deixar a vaidade nos seguir. Isso não é muito legal, né? Então, dando continuidade, vamos conhecer aí quem foi a mente brilhante que escreveu o Alienista. Na próxima, olha lá, Machado de Assis. Esse é o nosso autor. E do lado dele está o nosso Bacamarte, o personagem que ele escreveu, né? Machado de Assis, turma, ele é um autor brasileiro que faz parte da literatura brasileira. Ele foi o precursor do nosso realismo, certinho? Quando vocês estiverem lá no ensino médio, vocês vão conhecer esse autor maravilhoso que nós tivemos no século XIX e até hoje ele está presente conosco, certinho? Então, agora vamos conhecer a estrutura do conto, como é que o conto ele está estruturado, né? Então, olha lá, estrutura do conto, nós temos aí situação inicial,
desenvolvimento e situação final. No que nós vimos anteriormente, lá o alienista, a releitura, ele tem a situação inicial, que justamente apresenta o personagem para nós, né? E esse personagem, ele teve, né, suas contribuições para o enredo, ele mostra-se que ele é um profissional e todo o contexto da história, do enredo, acontece lá em Itaguaí, certo? E aí nós temos também o desenvolvimento que vai mostrando, né, que esse personagem ele tinha uma missão, que no começo era uma missão nobre, de curar os enfermos com doenças mentais, mas ele acabou sendo deixado pela vaidade e no final observamos que ele se diagnosticou como louco, né? E também essa situação final passa para nós a ideia de reflexão. Então, aqui nós temos uma observação. Essa divisão é parte importante para a composição do enredo. Então, turmas, nós temos aí a estrutura do conto, né? A situação inicial, o desenvolvimento e também a situação final, que é a reflexão. Justamente ao ler uma história, nós temos que tirar uma mensagem, né? O autor quer passar uma mensagem para nós, uma mensagem de reflexão, uma mensagem que possa, de uma certa forma, nós termos nossas próprias conclusões com as nossas atitudes, né? Então, o Machado de Assis é brilhante aí e ele também é brasileiro. Mas, como nós estamos definindo o conto, vamos continuar com o nosso desenvolvimento de pontuações sobre esse gênero. Acompanhe aí na tela o próximo ponto que nós vamos justamente explicar é o gênero textual conto. Nós já sabemos que ele é uma narrativa curta. E esse gênero, ele é composto por elementos fundamentais, que são foco da narrativa, vamos já falar sobre cada um, espaço, onde acontece a história, o tempo dessa história, em que momento, a verossimilhança, né, o mundo imaginário da história faz com que o leitor também crie o seu mundo imaginário, personagem que vai aí fazer parte da narração. Então, esses elementos, eles são fundamentais para a narrativa, seja essa narrativa mais extensa ou mais curta, eles são os elementos que compõem o conto. Continuando, vamos lá começar com o foco da narrativa. O conceito é a posição que o narrador, que conta a história, né? Lembrando, o narrador vai contar a história, assume para relatar os acontecimentos, ou seja, ele conta a história. E o conto, é esse o nosso foco, ele pode ser narrado, contado, né? Em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Vamos ver aí a caracterização do narrador em primeira pessoa. Trata-se do narrador personagem. Há uma predominância dos verbos em primeira pessoa do discurso, certo? Turma, o eu, né? A primeira pessoa. O eu no singular e o nós, primeira pessoa do plural, certo? Então, esse narrador, a pessoa do discurso que vai predominar é a primeira, certinho? Vamos ver exemplo para ficar melhor. Olha lá, nosso exemplo aí com foco na predominância do narrador em primeira pessoa. Eu fui à escola pela manhã
estudei matemática, língua portuguesa, fiz todas as minhas atividades e o meu professor de história disse: Helena, faça a correção na lousa. Olha só, turma, a predominância em que o verbo se encontra. Eu fui, nós já temos a primeira pessoa, o eu. Aqui ele não aparece, mas ele está implícito. Nós temos aí uma elipse, né? Nós já falamos sobre questões de coesão. Estudei, a forma verbal é a primeira pessoa, certo? Eu fiz, né? Aqui também, meu, mesmo não sendo um verbo, mas é um pronome possessivo de primeira pessoa. Meu professor, se referindo à primeira pessoa. Meu professor de história disse: Helena, nossa personagem aqui, faça a correção na lousa. Então, o que a gente pode concluir? Que o narrador em primeira pessoa, predominância dos verbos em primeira pessoa. Foco da narrativa, narrador em terceira pessoa. O narrador não participa ativamente dos acontecimentos, né? Ele vai contar a história de outro personagem, de outro ser. Com isso, a narrativa ganha mais objetividade, há uma predominância dos verbos em terceira pessoa do discurso. No caso, ele, ela, né? O alienista que nós vimos é em terceira pessoa o narrador. O narrador contando a história de outro ser, certo? Aí vamos ver exemplo aí. Helena foi à escola pela manhã, estudou matemática, língua portuguesa, fez todas as atividades e o seu professor de história disse para ela fazer a correção na lousa. Olha lá, gente, Helena, nossa personagem, ela, né, estudou, ela fez. O seu professor de história disse, olha o ela, então a predominância da terceira pessoa quando o narrador estiver aí em terceira pessoa. E o espaço? O espaço é onde os personagens se movimentam. Olha lá, aqui nós temos a escola, né, e a Helena. Então, os acontecimentos que a Helena está contando é justamente na escola. O espaço é apresentado por meio de recursos descritivos que caracterizam o lugar. Então, o espaço é o lugar. Exemplo, nós temos, Helena foi à escola pela manhã, estudou matemática, língua portuguesa, fez todas as atividades e o seu professor de história disse para ela fazer a correção na lousa. Então, nós temos aqui o espaço maior que a escola e a lousa centralizada na sala de aula, tá? E o tempo. O tempo compõe as marcas cronológicas, né, da narrativa, expressas por meio de construção de dia, mês, ano e estações de tempo, tá? Pode ocorrer por meio de marcas psicológicas também do personagem ou do narrador. Vamos entender aí o que isso aqui está falando através do nosso exemplo. Olha lá, Helena é a nossa personagem desse contexto que nós estamos exemplificando, foi à escola, é o espaço, olha o tempo que está sendo contado, que ela está na escola, estudou matemática, língua portuguesa, fez todas as atividades e seu professor de história disse para ela fazer a correção na lousa. Então, aqui nós temos pela manhã o tempo cronológico, certinho? Pois bem, o tempo psicológico, diferente do tempo cronológico, esse tempo ele vai trazer lembranças da personagem Helena. Então, olha lá. Estive relembrando os tempos em que eu ia à escola, brincava no recreio. A memória nos faz reviver tempos que jamais voltarão. Então, aqui nós temos a Helena já formada, uma médica. Então, ela volta no tempo, ela traz lembranças. Então, aqui nós caracterizamos essas lembranças como tempo psicológico, certo? E a verossemelhança, vamos ver o conceito, possui o significado daquilo que é provável, ou seja, um universo possível de ser realizado dentro de uma narrativa ficcional, dando ao leitor a ideia
de que tais acontecimentos são perfeitamente possíveis no mundo real, certo? Como exemplo, a gente tem o alienista. Este é o Dr. Simão Bacamarte, médico renomado que, após conquistar respeito em sua carreira de médico na Europa e no Brasil, decide voltar à sua terra natal, Itaguaí, e se dedicar mais à profissão. Então, o Bacamarte, gente, que o Machado de Assis escreveu, é como se fosse uma pessoa do mundo, agindo como se fosse do mundo real, mas ele é da ficção. Então, aí nós temos o exemplo de verossemelhança, certinho? Pois bem, para nós termos mais um exemplo sobre o conto, nós vamos assistir agora um vídeo que traz um outro contexto, mas que também é classificado como conto. Assistam o vídeo, por gentileza. Na densa floresta amazônica, onde os raios de sol mal conseguem penetrar o do céu verde, viveu uma jovem chamada Maia. Ela era filha de um xamã da tribo e possuía uma conexão profunda com a natureza ao seu redor. Um dia, enquanto caminhava pela floresta, Maia encontrou uma árvore antiga e majestosa, cujo tronco era marcado por cicatrizes de tempos passados. Intrigada, aproximou-se e colocou a mão sobre a casca áspera. De repente, uma voz suave sussurrou em sua mente. Quem és tu, criança da floresta? Perguntou a árvore. Sou Maia, filha de Kawa, o xamã da nossa tribo. A floresta murmura sobre tua presença. Tens um coração puro e uma alma ligada às criaturas que habitam estas terras. Disse a árvore. Mas a escuridão ameaça nossas raízes. Uma sombra antiga se ergue, buscando engolir nossa casa verde. Maia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela sabia que a floresta estava em perigo e que cabia a ela protegê-la. Com determinação, pediu orientação à árvore sábia. O que devo fazer para salvar nossa casa? Indagou. A árvore murmurou palavras antigas, revelando a Maia um caminho oculto através da floresta. Com coragem, ela embarcou em uma jornada para encontrar aliados entre os seres da selva e reunir forças contra a ameaça iminente. Dia após dia, Maia percorreu os segredos da Amazônia, encontrando aliados improváveis. O macaco veloz, o pássaro que cantava melodias de proteção, e até mesmo o rio caudaloso, que prometeu fluir com um poder renovado para defender seu lar. Com sua coragem e determinação, Maia liderou os habitantes da floresta em uma batalha épica contra a escuridão que se aproximava. Eles enfrentaram desafios assustadores, mas com união e esperança, emergiram vitoriosos. Ao final da batalha, a luz voltou a brilhar sobre a Amazônia, e a floresta reverenciou Maia como uma protetora e guardiã. Seu nome ecoou pelas copas das árvores e fluiu com as águas dos rios, pois ela se tornara uma lenda viva da floresta amazônica, lembrada por sua coragem e amor pela natureza. Então, turmas, vimos outro exemplo aí de uma narrativa mais curta, né? Esse conto que a personagem principal, Maia, está nesse espaço da Amazônia e ela tem, né, essa missão de cuidar da floresta. Temos aí a verossemelhança que também traz para nós uma reflexão. Assim como Maia, no mundo da ficção, cuida da floresta, do ambiente, nós também, seres humanos, seja da cidade, seja do campo, precisamos cuidar do nosso ambiente. Lembrando que o conto é uma narrativa curta, que pode apresentar aí o narrador em primeira ou terceira pessoa. Pois bem, turmas, ficamos por aqui, encerramos aí a nossa aula 58. Eu deixo um forte abraço a todos e até a próxima!